Olá pessoal, este é mais um JoJoCast e nós vamos de novo falar, né, do anime que estreou lá no início de outubro, anime dessa temporada, que é, né, o único que eu estou assistindo, que é Hoshifuru Oukoku no Nina, ou Nina the Starry Bride. Falarei sempre Nina the Starry Bride porque é mais fácil de falar, que é uma série, né, baseada no mangá que sai na revista Beloved, que é uma revista josei, mas poderia sair numa revista shoujo, né? Porque até onde eu vi do mangá não há nada que fosse destoar de forma alguma do que é publicado numa revista Lala, numa Hanato Yume, ou seja lá o que for. E é uma série que eu decidi que eu iria fazer resenhas de cada um dos episódios. Estou atrasada por conta das confusões das datas de estreia, porque estreia primeiro na Crunchyroll e depois estreia no Japão, mas eu vou dar um resumo da série para que eu possa comentar esse quarto episódio, que foi talvez o melhor para mim, porque é uma parte do mangá que eu tinha gostado muito de ler, mas ao mesmo tempo é um episódio que já destoa um pouquinho do mangá, né, do original, e traz também algumas questões que precisam ser comentadas, né? Mas vamos lá. Nina the Starry Bride é uma série de fantasia, né, em que a protagonista é uma menina órfã, que ela acaba crescendo nas ruas. Ela tem dois companheiros, né, que é o Saiji e o Colin, né? Esses dois são irmãos e ela é acolhida por eles. Ela se veste como um garoto e a Nina tem algo de especial que a distingue de todo mundo que ela conhece, que são olhos azuis, que são azuis em qualquer situação, mesmo à noite. São olhos assim que refletem as estrelas, né? Segundo contam para Nina, né, esses olhos que ela possui estariam associados à divindade principal daquele reino, que se chama Fortuna, e ela teria os olhos iguais ao dos deuses. Depois que o Colin, né, que é o menino mais novo, morre porque Nina e o Saiji não têm dinheiro para chamar um médico, né? Fortuna é um reino muito rico, mas logo no início é dito que pobres e ricos habitam, né, andam sobre chãos diferentes, eles sequer se cruzam aí, né? Muito parecido com o nosso mundo, então. Depois que o Colin morre, a Nina, ela fica transtornada, ela e o Saiji se desentendem, porque o Saiji, ele vai dizer que o destino de todos está escrito, né, nas estrelas, e a Nina se recusa a aceitar, né, que qualquer pessoa fosse escrava de um destino que já estivesse escrito. Quando ela retorna, né, para o lugar onde ela mora com os meninos, o Saiji a leva, né, chama para ir a um outro lugar, e lá ela acaba sendo capturada por dois homens, né, encapuzados. Ela acha que o Saiji a vendeu para traficantes escravizados. Os pais da Nina, ela lembra, né, diziam que ela tinha que esconder os seus olhos porque eles poderiam atrair a atenção, mas não era nada disso. A Nina, ela tem os olhos azuis, né, estrelados, que são os mesmos olhos da princesa Alicia, que era uma jovem que vivia isolada numa ilha santuário. Ela ia ser uma sacerdotisa, mas o rei de Fortuna combinou o casamento dela com o príncipe herdeiro do reino vizinho, que é Galgada, né? E retirou a menina, né, do convento. Só que no caminho a Alicia morre num acidente. Como ela estava nesse convento desde muito pequenininha, ninguém lembrava de nada dela a não ser dos olhos. Então Nina é escolhida para ficar no lugar dessa princesa, né? Quem seleciona Nina é o Azuri, que é o segundo príncipe do reino, e ele acaba, né, ele pensa que ela é um garoto, afinal era assim que ela se vestia, mas a Nina é uma menina, e ele acaba descobrindo, ele a leva, ele a submete a uma rotina muito estressante de estudos para que ela possa pelo menos fingir que é sacerdotisa, porque o casamento seria em 3 meses. Só que Nina acaba, né, resistindo a esse treinamento, e com o passar do tempo, né, ela acaba conhecendo a dinâmica da corte, conhecendo o primeiro príncipe, que é uma criança, que é o Murulum. Esse menininho, né, que é muito solitário, acaba se apegando a Nina, né, Nina, que ele acha que é a Alicia, como sua irmã mais velha, e gosta da Nina. E a Nina
ela acaba se apaixonando pelo Azuri e ela é retribuída, apesar do Azuri também acreditar que ele tem o seu destino escrito nas estrelas e que o destino dele, claro, não é a Nina. Só que as coisas começam a ficar mais enroladas, só que o casamento da Nina está chegando, né? E a Nina, ela descobre, né, que alguém quer matar o Azuri, né? Alguém quer matar o príncipe, e ela decide fazer alguma coisa para impedir. Como eu tinha, né, previsto até pelos episódios anteriores, né, desde o início, o episódio 4 do anime cobre a segunda parte do volume 2 do mangá, né? E eu gostei mais do volume 2 do que do volume 1. Não que eu não tenha gostado do volume 1, né? Até explicando, né? A leitura do mangá é muito empolgante. Fazia tempo que eu não me empolgava assim com o mangá, né? Me lembra um pouco a Anatoly Story, que também é um mangá, quer dizer, é um mangá histórico, né? Não é um mangá de fantasia, mas você vai lendo e às vezes você para respirar, porque senão você vai direto, mas ao mesmo tempo acontecem situações que fazem com que a gente pare, porque a gente quer se recuperar para a próxima. Então, a autora, ela trabalha, né, com muitos clichês, mas ao mesmo tempo ela sabe usar esses clichês, e até onde eu estou no mangá, volume 7, eu dei uma parada porque eu tinha que fechar nota, né, de trabalho, ajudar minha filha no trabalho trimestral no terceiro trimestre, então eu tive que parar uma série de coisas que eu estava fazendo. Mas enfim, esse quarto capítulo, né, é a Nina, que estava feliz porque se sentia útil a alguém, né, porque ela era extremamente solitária, ela se sentia útil e ela tinha conseguido que o Azuri aceitasse chamá-la de Nina, né, quando eles estivessem sozinhos. Então ela recupera seu nome, porque quando ela é levada, né, eles dizem para ela que agora, né, Nina está morta. Então Nina não está morta, ela está viva e ela é útil, e ela vai ser útil a esse homem que ela ama, né? No episódio 3º, né, e aí muita gente se assustou, poxa, foi muito rápido o romance, o Azuri a tinha beijado, mas ele diz que ela tem que esquecer daquilo, né, que aconteceu. Possível, né? Nesse episódio 4, a Nina, ela decide, né, se sacrificar para salvar o Azuri, né, principalmente depois de descobrir quem está, né, planejando a morte dele. O Azuri, assim como a Nina, né, isso já é dito no episódio, isso aparece no episódio 2 e é explicado no episódio 3, o Azuri também não é um príncipe de sangue, né? Por isso, inclusive, ele foi rebaixado. É algo que é difícil até de explicar dentro da lógica da história. Ele é rebaixado exatamente quando nasce uma criança legítima. E também porque, se você está assistindo esse quarto programa, você deve ter assistido o quarto episódio, porque o rei, né, de Fortuna, ele é um vagabundo, né? É um sujeito que é viciado em jogos e que ele assassinou o próprio filho. Eu não tenho certeza, o mangá não disse nada ainda, se o rei velho, né, que o rei que é o bisavô, né, do Azuri, da Nina, do Murulum, se ele sabe, né, que o menino não morreu de doença, né, que ele foi assassinado. Mas como aquele velho parece saber de tudo que acontece, está 2 passos adiante de todo mundo, mesmo vivendo isolado ali naquele palácio e dizendo que foi envenenado e está perdendo o controle do seu próprio corpo, ele deve saber, né, que o neto, que é o rei atual, assassinou o próprio filho, né, por uma bobagem, né, por um tabuleiro de Xatá, que é o jogo. E, aliás, o episódio abre com a Nina recebendo os presentes, né, de noivado, né, de Galgada, presentes riquíssimos, e o rei manda logo tirar de lá, do tal do tabuleiro. Assim, foi um episódio muito bom, porque é uma parte do mangá que é muito boa, né? Houve o confronto da Nina com o rei, porque ela primeiro desconfia do óbvio, né? A autora nos joga assim a rainha, que é a mãe do Murulum, como alguém que era candidatíssima a ser aquela vilã que fazia aquelezinho né, de canto, né, de vilã de anime, mas ela não é efetivamente a vilã. Ela não gosta, ela se preocupa, né, do Azuri poder tomar o lugar do filho dela, né? Mas a rigor ela não está tentando matar o Azuri. Quem quer se livrar do Azuri é o próprio rei, né? Que é um rei incompetente. E ele sabe, né, que aquele garoto que não é filho dele, ele tem capacidades muito superiores a dele, né? E que se ele quiser,
ele consegue, né, tomar o trono, né, porque ele vai ter apoio, né, de outras pessoas, né, que veem qualidades nele. Mas a Nina, ao escolher se sacrificar, ela decide, né, que ela precisa ir embora. E é essa a ideia, né, que é passada pelo rei velho, né, pelo rei ancião, de que ela, aposentado, né, de que ela precisa se sacrificar, né, por fortuna, para salvar o Azuri. Embora o Azuri ele estivesse disposto a morrer. Isso ela não aceita, né, porque o Azuri ele acredita que ele é um peão, né, num jogo, e que o peão tem que ser sacrificado. No jogo de xadrez, você sacrifica o peão, você não sacrifica a rainha, o rei, enfim. Só que a Nina, ela não aceita isso, né? E aí, nesse episódio, ela faz algo que provavelmente vai ser retomado lá na frente, que é ela acreditar que ao jurar em falso, né? Porque ela jura pelos judeus, né? Para intimidar o rei de que ela é a verdadeira lixa, porque ele desconfia que ela seja uma fraude, ela chama, né, para ela o castigo dos deuses, né? Porque ela jurou em falso. Ao mesmo tempo, né, esse confronto com o rei é muito bom, né, embora no mangá seja melhor, acredito, mesmo com o excelente trabalho dos dubladores, porque ela diz o seguinte, né, eu vou me casar, eu vou me tornar rainha de Galgada e eu vou proteger Fortuna e proteger o Azuri. E se acontecer alguma coisa com ele, assim, é eu que vou vir aqui montada de guerreira acabar com você, né, que é aquele rei, que é o rei, né? O rei que seria supostamente o pai dela, né? Ela não se intimida, ela intimida o rei. E, enfim, né? A partir daí, a Nina sabe que ela não pode ficar com a Azuri. Eu até na resenha que eu fiz, eu comparei por escrito, né? Eu comparei essa parte, né? Essa questão da Nina não poder voltar atrás, ela ter que fazer aquele casamento funcionar, muito com o Atashi no Shawa Senakekon. Não que as duas séries tenham alguma coisa a ver, ou que a Nina, né, pareça com a Mio em alguma coisa, salvo que são duas meninas, né? A Nina é até bem mais jovem, né? Tem 15 anos, tem 16 anos. Mas, né, aquela ideia, a Nina não pode voltar, né? Ela vai ter que fazer o casamento com o príncipe, né, de Galgada funcionar. O final, né? O final antes, né? Porque o que vem antes da música de encerramento é aquela sequência, né, que é mais mobilizadora desse episódio, episódio 4, né, porque a Nina está indo embora antecipadamente para Galgada, e para isso eles tiveram que tirar o Azuri, né, da capital, e ele não sabe, aí ele percebe, né, que alguém armou contra ele, que foi o rei velho, que está salvando, né, para salvar o reino, para salvar os planos, né, que ele tem. Ele estava mandando a Nina mais cedo, e o Azuri vai a cavalo desesperadamente, né? E diz, né? Por que você não confiou em mim? Por que você não esperou? Disse que ia atrasar esse casamento, ia cancelar esse casamento. Posso dar um spoiler? Eu até pensei que ele fosse guardar algum rancor a respeito disso, mas mais adiante, né, vocês vão ver que não, né? Que ele vai fazer coisas bem diferentes. E a Nina, né, muito decidida, ela está sozinha na carruagem e ela começa a chorar, né, pedindo que ele venha buscá-la, mas aí já é muito tarde, ela já está na fronteira. E ela vai sozinha, né? Ela esperava que as criadas fossem com ela. E essa história, né, da princesa que vai sozinha foi a história de muitas princesas em muitos lugares, né, do mundo. Na Europa medieval, moderna, isso era muito comum. Às vezes a princesa ia e, como foi com Maria Antonieta, né, e que isso era comum, chegava ali na fronteira, ela tinha que trocar de roupa, no caso as princesas, né, que iam casar na França, deixar todas as roupas do seu reino anterior, mudar por roupas francesas, e as damas, as companhias que ela tinham ido até lá, ficavam para trás, e ela ia sozinha e passava a pertencer àquele país, né? A situação da Nina, ela é de uma princesa prisioneira. Como tem abertura, até já comentei a abertura em outro podcast, ela não vai estar bem sozinha, mas ela vai estar acompanhada, né, de uma dama que foi mandada pelo rei velho, né, que é Hikami. Ela não conhece Hikami. Hikami, na verdade, é uma agente secreta, né, que está a serviço do rei velho e que vai, né, tá ali para resolver as coisas. E resolver as coisas pode significar, inclusive, matar a própria Nina. Mas, enfim, tivemos essa parte dramática, né, da Nina partindo, o Azuri não conseguindo alcançar. E aí vem a música de encerramento e apresentado o set. Aí nós temos algumas mudanças, né? A
A introdução do Sete, que é o príncipe herdeiro de Galgada, ele matando uma princesa. Ele está na cama com 3 mulheres e uma delas, que se chama Elisa, né, ela acaba sendo morta por ele porque ela teria puxado uma faca, né, contra ele. Essa cena já teve uma mudança porque as princesas no original estavam nuas, né? Ali elas já não estão, elas estão cobertas, então a nudez delas não aparece, então já é uma forma de censura. Isso foi curioso, né? E depois, né, o Sete age como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse matado ninguém, afinal aquelas moças são lixo, são brinquedos, né, que ele tem ali para usar e abusar. E aí entram, né, umas criadas, né, e as roupas das criadas em Fortuna e em Galgada são muito parecidas, né, são muito simples, e essas criadas é que vão vesti-lo, né? E aí isso foi, o pessoal estava achando engraçado no Twitter, porque no mangá o Sete é muito esguio, né, todos eles, né, não apareceu, salvo uma personagem, que é uma personagem, não é uma personagem importante para o mangá, né, que é hipermusculosa. Todos os homens do mangá são muito esguios, né, dos homens que têm algum papel. E o Sete é também esguio. E aí eles colocam ele no anime bem mais musculoso do que ele é, mas não somente isso, né, dão um fanservice. Tiraram a nudez antes, mas dão um fanservice do rego lá do traseiro dele. E que eu acho curioso, né, isso não acontece somente em Nina, né, que nos animes e alguns mangás eles colocam criadas vestindo homens, né? Criadas não vestiam homens, né? Normalmente mulheres vestiam mulheres e homens vestiam homens, a não ser que tivesse algum sentido erótico nessa história toda, né? Inclusive, né, nas monarquias europeias havia, né, as figuras dos camareiros ou quem assiste, por exemplo, séries, né, de época inglesa, do sujeito do cavaleiro ter um criado pessoal que cuida, um valete, né, que cuida da sua roupa, etc. Obviamente, e eu acredito que no Japão esse fosse o padrão também, até porque a gente tem historicamente a figura do jovem que serve, né, o seu senhor no seu quarto, e não raro nessa história de servir é servir em vários sentidos, de ser um rapaz, de ser um jovem até da nobreza que servia um nobre de categoria superior. Eu não sei por qual motivo nesses mangás eles decidem colocar mulheres vestindo homens assim. Me parece muito estranho, mas as autoras fazem isso e a Hikashi não é a primeira, mas ela faz também, né? Enfim, né, a apresentação do Sete, ela que é extremamente violenta, e o próximo episódio, né, que é o episódio 5, não vai ser muito positivo para a Nina, mas aí a gente vai ver, vocês certamente vão ver a personalidade dela, o quanto ela amadureceu, pelo menos, né, nesse momento ela amadureceu e ela vai se mostrar, não gosto da palavra resiliente, não é isso, mas ela vai fincar pé, né, ela vai agir tipo a Tsukushi Makino de Hanayori Dango, você não vai conseguir me dobrar, né, eu vou continuar aqui, até porque ela tem um objetivo, ela tem que se tornar rainha daquele lugar. Então, vai ser o episódio 5. Uma outra coisa que eu me esqueci, né, de comentar nas vezes anteriores, porque eu só fui notar quando eu revi lá a primeira parte do episódio 1, que começa com a Nina dizendo que vai morrer de novo, e ela está, né, aparentemente alquebrada, suja, e aparece alguém, né, um homem, falando, né, que ela tinha traído, etc., que ela seria punida ou algo assim. Eu só fui notar essa semana passada que aquela figura que aparece ali é o Azuri, né? Reconheci pelo brinco, né? Porque os olhos, acho que o corte está abaixo dos olhos, e aí eu fiquei agora muito preocupada, não preocupada, né? Mas angustiada, porque eu quero saber, né, se aquilo é o final do mangá. Final no sentido, né, de introdução do final. E então aquela cena a gente vai chegar nela em algum lugar e vai continuar a história, ou o que é aquilo, né? Porque o que vai fazer com que o Azuri diga que a Nina deve morrer. E aqui eu termino, né, colocando, né, a última capa da revista Beloved, que é Nina the Starry Bride, né, o Azuri e o Sete, né, na capa. Eu desconfio que em algum momento eles vão ter que trabalhar juntos para salvar a Nina, ou talvez não salvar a Nina, ou encontrar a Nina, porque a Nina
isso vai ser revelado daqui a pouco, ela pertence provavelmente. Vai ser revelado daqui a pouco e eu não sei se será porque eu não peguei spoilers, mas há desconfiança de que ela pertence a um povo, né, antigo, né, que tinha esses olhos e que era capaz de controlar a natureza. No momento do mangá em que eu estou, a gente já sabe que ela tem algum poder, mas ela não sabe que tem. E a gente não sabe, e ela também não sabe como controlar. Então, assim, a gente já entendeu que ela tem, que era uma desconfiança que eu tinha desde lá do início. A magia vai aparecer nesse mangá em algum momento, mas assim, a última capa da Beloved é o Sete e o Azuri juntos. E a última capa, né, do mangá, que é o volume 15, é a Nina sozinha, né? Eu acho que é a primeira capa em que ela aparece sozinha. Mas, como eu falei, eu não fui atrás de spoilers do final do mangá, eu quero me deliciar lendo essa história aos pouquinhos. Enfim, né? Eu espero, agora o que eu espero é que o mangá esteja efetivamente acabando, como a autora prometeu em março. De resto, pelo andar da carruagem, essa primeira temporada vai ficar muito longe de concluir o mangá ou de se aproximar, sei lá, até do volume em que eu estou, volume 7 para o volume 8, tá? O que eles vão fazer? Se vão anunciar uma segunda temporada, eu até torço que sim, mas de qualquer maneira está sendo um prazer assistir o anime. Ah, sim, antes que eu esqueça, essa é uma coisa importante que eu ia falar. A animação caiu muito nesse quarto episódio. As cenas são mais cenas paradas, sem que elas sejam dinâmicas. Então, infelizmente, né, a animação começou em alta qualidade e a qualidade caiu bastante nesse episódio. Se vai voltar a melhorar ou se vai continuar uma qualidade assim, né, meio mais ou menos até o fim da série, eu não sei. O que é uma pena, né, porque é o tipo de animação que não faz justiça à qualidade, né, do material que eles estão adaptando, e merecia, né, a série merecia mais investimento, né, nesse aspecto. Mas por enquanto é isso, e semana que vem a gente se encontra comentando o quinto episódio, que se não for censurado, se coisas não forem tiradas, acho que muita gente vai ficar chocada, mas eu não vou adiantar nada do que eu já, né, até já adiantei coisas. E se você chegou até aqui, quiser deixar like ou dislike, por favor. E que palavra que a gente vai combinar, né, para ajudar, né, a deixar esse vídeo em maior evidência, né? Se você quiser deixar um comentário, mas não tiver nada para comentar, coloque a palavra galgada, né? Então, que é o nome do reino para onde a Nina está indo e onde, a partir de agora, pelo menos nos próximos 3, 4, 5 volumes, a ação vai se desenvolver. Então é isso, pessoal. E eu vou tentar gravar um programa, se não antes do episódio 5, mas depois, porque acho que agora, né, a parte de estresse de entregar trabalho de não sei o que já passou, se bem que a minha filha vai fazer prova de terceiro trimestre e eu vou ter que estudar com ela. Eu pretendo gravar algum shoujocast que não seja sobre Nina, tá? Mas é isso. Tchau, tchau para vocês.